Bom, a ideia então é a gente falar um pouco sobre estruturas enterradas, né, principalmente pelos problemas que a gente tem em obras como subsolos, postos de elevadores, né, que para vocês aí, principalmente quem está no Rio, é um tema bastante presente nas obras, né? O Rio de Janeiro está no nível do mar, na sua grande maioria, né? E com isso as construções enterradas sofrem bastante pela presença da água proveniente do lençol freático, né? Então, é muito comum a gente ter presença de infiltração nos subsolos, nos postos de elevadores, nas cortinas, e a gente vai falar um pouquinho aqui de como tentar minimizar os problemas, né? E caso eles aconteçam, como a gente consegue eliminar esses problemas, tá? É um tema bastante complexo, né? A gente tem 1 hora aqui para falar, então não dá para falar sobre tudo em 1 hora, mas eu vou tentar deixar o máximo de informações possíveis para caso vocês queiram se aprofundar, vocês consigam ter os caminhos de como se aprofundar. Bom, então o que a gente vai falar um pouquinho, né? Quais são os locais com alto índice de infiltração, onde são os pontos críticos, os métodos e soluções para tratamento e algumas obras de referência. Gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligar, porque isso interfere na apresentação do Fisemias. Por favor, obrigada. Então, começando pelos locais aí de alto índice de infiltração em obras enterradas, né, eu coloquei aqui as principais, tá? Para as obras prediais, né, principalmente as lajes sob pressão, né, então são aquelas lajes construídas abaixo do nível do lençol freático. Então, aí no Rio de Janeiro, por exemplo, a grande maioria dos estacionamentos, dos subsolos, todos tem uma laje de subpressão, né, então é uma laje que tem que aguentar a pressão da água, né. Os postos de elevadores, né, e pessoal, o posto de elevador é crítico em lugares, né? No Brasil inteiro a gente tem projetos com problemas de infiltração em postos de elevadores, né? Eu até brinco, né, que quando a gente vai fazer uma vistoria num prédio, a gente começa pelo posto de elevador, porque é o primeiro local que a gente vai encontrar água, né? Então é bastante crítico, né, e afeta bastante os equipamentos dos elevadores, né? Tem um alto índice de deterioração dos equipamentos dos elevadores por conta da percolação de água. As cortinas de contenção, né? Então são aqueles muros laterais de concreto ou não, ou de bloco, né? Que fazem a contenção do solo, né? Por ali também tem bastante ponto de infiltração. E aí a gente tem obras mais complexas, como os túneis, né? Ou como as outras estruturas enterradas. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de uma laje sob pressão, né? Então aqui é uma construção, por exemplo, de um estacionamento, de um prédio, né, onde você tem que fazer uma escavação, colocar uma laje de fundo, né? Para isso, você acaba fazendo o rebaixamento do lençol, então você coloca bombas para ir eliminando essa água enquanto você escava e faz a execução da laje. E depois que está tudo pronto, a laje, as paredes laterais, você desliga as bombas e essa pressão da água vai exercer uma força nessa laje, né? Então, essa laje calculada por um projetista para suportar esses esforços, né? E tem que ser muito bem executada e impermeabilizada para que não hajam infiltrações, tá? Os postos dos elevadores, né, pessoal, esses locais, por serem locais mais profundos, né, então o elevador precisa chegar até o estacionamento, né? Então, o posto do elevador ele tem que ir um pouco mais abaixo. Então, é o ponto, muitas vezes, o ponto mais baixo do nosso prédio, né? E é muito comum a gente ter situações como essa foto do lado direito, aonde a gente vê aí que existe uma lâmina, né? Existe até uma bomba para ficar removendo essa água, porém a água está em contato com essas hastes metálicas, né, que fazem o deslocamento do elevador, e muitas vezes até com alguns sensores, né? E esses equipamentos são danificados constantemente pela presença da água. Então, com isso, né, aumenta-se muito o custo com a manutenção dos elevadores.
né? Recentemente eu tive numa obra aqui em São Paulo, tá? Eu fico em São Paulo, e conversei bastante com o pessoal que faz manutenção em elevadores, e eles me disseram que uma das maiores causas de danos nos elevadores é a presença de água, né, no posto do elevador, né? Então, às vezes é um item que a gente não leva muito em consideração, né? O pessoal às vezes se preocupa muito com o elevador em si, claro, mas muitas vezes o problema está lá embaixo, na água que atinge os componentes eletrônicos e os próprios componentes de barramento, que são essas hastes dos elevadores. E nesse prédio que eu fui, o custo que eles tinham anual com essa percolação de água era da faixa de 30 mil reais, né? E a gente foi lá para promover uma solução para impedir que essa água entre no posto do elevador. Mas eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente. As cortinas, né, também são locais com bastante pontos de percolação de água, tá? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma cortina de um empreendimento, né, um prédio que vai ser construído, e do lado direito, uma cortina atirantada aqui de uma rodovia. Muitas vezes, dependendo do método que é utilizado, né, o problema acontece no encontro entre as concretagens, né, ou nos tirantes, né? É muito comum o pessoal colocar esses tirantes, que são onde tem essas cabeças aqui de concreto, né, que são elementos que fazem com que a cortina ou a parede esteja ancorada, muitas vezes, na rocha, para que ela não caia, né? Então, você coloca os tirantes para que você prenda essa parede num solo ou mais firme, ou até mesmo numa região de rocha, né? E a água acaba percolando por esses tirantes e começa a vazar nessas cabeças de tirantes. Então, muitas vezes, o pessoal acaba tendo que fazer um tratamento, ou, né, como a gente vê também em alguns locais, o pessoal acaba fazendo uma cortina de PVC para esconder os problemas, né? Mas é questão de tempo você precisar fazer alguma intervenção, né? Nos túneis, né, os túneis, por serem estruturas enterradas, né, e geralmente em cotas bastante profundas, eles sempre têm problemas de infiltração, né, seja pela porosidade do concreto, ou seja, se tem um concreto muito poroso, por onde a água passa pelos poros do concreto, ou por falhas construtivas, uma junta, uma fissura, né, ou alguma bicheira, né, alguma segregação no concreto. Então, vocês aí no Rio, que tem aí alguns túneis bastante profundos, né, como ali na região do centro, vocês passarem lá, vocês vão conseguir visualizar alguns problemas com algumas infiltrações de água. Além disso, você tem diversos tipos de estruturas enterradas, que pode ser uma estação de tratamento de água, pode ser um reservatório de captação de água de chuva, pode ser aqui, como eu coloquei essa foto, de uma moega, que às vezes armazena grãos, né? Então, as estruturas enterradas estão presentes em todos os segmentos da construção civil, basicamente, né? Seja no ambiente... Opa. Pessoal, se puder só desligar o áudio aí, por favor. Esse microfonezinho aí, só apertar ele que ele vai aparecer um tracinho aí. Então, em diversas obras, a gente tem as estruturas enterradas, né, do ponto de vista da necessidade de ter uma estrutura estanque, né, ou sem grandes percolações de água. Existem obras que se convive com um pouco de infiltração. Então, por exemplo, todo mundo que tem, por exemplo, obra de metrô, né, está acostumado a conviver com um pouco de infiltração, porque são obras muito grandes que você não pode deixá-las 100% estanques, né? Mas existem obras que têm que ficar totalmente estanques. Por exemplo, essa moega onde armazena grãos, então soja, milho, né? Os grãos, se entrar em contato com a água, eles apodrecem. Então, precisam ser locais perfeitamente secos, né? Os prédios onde a gente mora, por exemplo, no subsolo, né, é muito ruim você ter lá na vaga do seu carro uma poça d'água o tempo inteiro, pela água que vem do subsolo, né? Então, são locais que exigem uma certa estanqueidade para conforto e comodidade do usuário,
né? Então, esse é o nosso desafio, né? E aí os pontos críticos, né, eu já falei, né, por onde a água passa, né, por essa estrutura. É por trechos porosos, né, então as famosas porosidade excessiva do concreto, as fissuras e trincas, os vazios e as bicheiras. Então, se eu não fiz um bom adensamento do meu concreto, né, eu não vou ter um material muito coeso ali, então a água vai passar. As juntas de concretagem, que é o encontro de uma primeira concretagem com a segunda, ali eu tenho que fazer um tratamento para que não tenha vazamento. As juntas de dilatação, né, que é quando eu quero criar uma separação entre os elementos de concreto para que a estrutura possa movimentar, né? Os inserts, que são aquelas tubulações que a gente acaba inserindo numa parede de concreto, por exemplo, de um reservatório, e os tirantes, como eu mostrei nas cortinas, né? Então, são todos esses locais por onde a água pode passar. E é eles que a gente vai tentar combater. Tá? Pessoal, essa é uma imagem que a gente sempre gosta de colocar, né? Porque assim, o pessoal tem muito na cabeça que o concreto é um material impermeável, né? E que só o concreto vai resolver todos os meus problemas, né? E assim, turma, por mais que o concreto seja bem feito, né? Ele é um material que é extremamente heterogêneo, ou seja, ele não tem o mesmo comportamento ao longo de todo o concreto, né? E dentro dele eu tenho muitos vazios, né? Essa foto do lado direito mostra aqui um concreto onde eu tenho os agregados maiores, né? As britas, né? Os agregados menores e a pasta de cimento envolvendo todos esses agregados, né? E o que eu tenho, essas bolhas aqui, são espaços vazios, né? São bolhas de ar, poros e capilares por onde a água pode passar, né? E se eu ainda ampliar, né, o meu concreto, colocar no microscópio, eu consigo ver uma série de microfissuras, né, existente entre os agregados e a pasta de cimento, né? Por mais bem feito que seja o meu concreto. Então, o concreto sozinho, ele vai estar sempre sujeito a problemas de fissuração, né? Problemas de percolação de água. Então, é praticamente impossível você deixar um concreto estanque só com o próprio concreto. Então, você precisa realmente fazer um processo de impermeabilização, tá? Existem vários métodos para você impermeabilizar o concreto, né? Hoje nós vamos falar do sistema de cristalização, tá? Aqui ainda dos pontos críticos, né? A gente tem as fissuras, né? Que são fraturas no nosso concreto, muitas vezes de grande abertura, né? Então, pode ser uma fissura, pode ser uma trinca, quando você tem uma abertura maior, né? Mas são locais por onde a água vai passar, né? E a gente precisa também tratar esses locais, né? Aqui as segregações, né, ou as bicheiras, onde a gente tem, né, um concreto que não foi bem executado, então pode ter sido por falha na vedação da forma, pode ser falha no traço do concreto, mas você ficou um trecho que você só ficou com brita, você não ficou com a pasta de cimento envolvendo as britas. E esse local a água vai passar facilmente, né? E a água passando, a gente tem situações críticas, como essa parede aqui, né, onde você tem muita presença de água, né? E, pessoal, o problema de percolação de água em estruturas enterradas é muito comum, né? Muito comum. Vou te falar que a grande maioria dos prédios, né, aí do Rio de Janeiro, com certeza tem problemas de percolação de água, né? O que às vezes o pessoal faz é não tratar e tentar conviver, né, por um período, mas mais cedo ou mais tarde, né, vai ser necessário fazer algum tipo de tratamento, tá? E, pessoal, a água, muitas vezes, deixa eu só voltar aqui, ela também promove, né, a passagem de agentes mais agressivos para dentro do concreto. Às vezes ela leva sulfato, né? E esses agentes agressivos começam a corroer a armadura. Então, muitas vezes a gente começa com uma percolação de água, né? Às vezes o pessoal não trata, e com o passar do tempo a gente começa a ter uma estrutura já com corrosão. E aí o problema vai só ficando mais crítico, né? Então, a água hoje é um dos elementos que mais deteriora as nossas estruturas de concreto, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso e saber fazer os tratamentos adequados, tá?
Aqui, pessoal, um outro ponto crítico, né, é a junta de concretagem, né? O ideal para qualquer obra era se você pudesse fazer toda a concretagem de uma única vez, né? Eu vou concretar uma laje de fundo, por exemplo, ou um posto de elevador. Se eu pudesse fazer numa única concretagem, seria o ideal, né? Mas as obras são grandes, né, e a gente não consegue fazer tudo de uma vez, né? Então, a gente precisa fazer uma concretagem, parar essa concretagem, e depois de algum tempo voltar a fazer uma nova concretagem. E essa união entre os dois concretos é um ponto extremamente crítico por onde a água consegue passar, né? Então, existe uma forma, né, para a gente tentar diminuir os problemas nas juntas de concretagem, tá? Que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Aqui um outro ponto crítico, né, pessoal, são as juntas de dilatação. Tá? Junta de dilatação é diferente da junta de concretagem, né? A junta de dilatação, a gente quer colocar essa junta lá, então ela tem um local específico, né? E o objetivo dela é deixar a estrutura movimentar, a estrutura trabalhar, né? Esse é o principal objetivo. Tá? E muitas vezes, se essas juntas não são bem posicionadas ou bem instaladas, né? E existem vários tipos de junta, né? Muitas vezes a água acaba passando por esse local, né? Um outro trecho que eu comentei são os inserts, né? Inserts são as tubulações que são posicionadas, né, e são instaladas no nosso concreto, né? Por exemplo, aqui do lado direito, uma parede de um reservatório que vai ter uma tubulação para levar água para dentro do reservatório, para tirar essa água do reservatório, né? Nos pontos de encontro entre a tubulação e o concreto, né, a água consegue passar por essa interface e começa a vazar. A gente tem dois materiais diferentes, né, o tubo seja de PVC ou seja metálico, né, e o concreto. Então, como eles movimentam de forma diferente, ali sempre há um espaço por onde a água pode passar, né? E ali é um ponto crítico para a gente, tá? E como eu comentei aqui, também os tirantes, né, que são elementos para garantir que a estrutura fique presa ao maciço, ao solo, né, também são locais por onde a água consegue facilmente passar e a gente precisa fazer um tratamento localizado. E aí, pessoal, pensando um pouquinho na solução desses problemas, né, e de como impermeabilizar, a gente utiliza muito em obras enterradas, né, um sistema que é uma tecnologia de cristalização, né, chamada Shypex, tá? Cuja a ideia do sistema, né, é impermeabilizar o concreto, né? Ou seja, é um sistema que você vai colocar no seu concreto. Então, por exemplo, numa obra nova, você vai adicionar no concreto durante a execução, e ele, através de uma reação química, ele vai formar uma cristalização, ou seja, ele vai criar um fechamento dos poros e dos capilares do nosso concreto. Vocês lembrarem naquela imagem que eu mostrei do microscópio, né? A ideia do Shypex é formar uma reação química que colmate aquelas fissuras e aqueles espaços vazios, né? Então, se a gente olhar aqui para essa imagem, eu tenho aqui uma superfície de concreto, aonde eu tenho esse espaço que é um poro por onde a água pode passar, né? E no concreto, com a adição do Shypex, ou com cristalização, né, haverá uma reação química que vai ter um bloqueio da passagem dessa água, né, e, consequentemente, a porosidade do concreto e essas microfissuras e até as fissuras, né, elas vão ser colmatadas e a água não vai conseguir passar pelo meu elemento. Consequentemente, o meu concreto vai estar impermeabilizado, tá? A gente, claro, né, não é uma solução que resolve todos os problemas, então eu preciso executar o meu concreto da melhor maneira possível, para que ele não tenha todos aqueles pontos que eu mostrei antes, como segregações, bicheiras, grandes fissuras, tá? O sistema de cristalização, ele consegue colmatar fissuras até uma abertura de 0,4 milímetros, né?
Então, se eu tiver uma fissura, sei lá, de 1 milímetro, talvez ele não consiga colmatar, né? Mas se eu executar o meu concreto como deve ser feito, lançando, fazendo um bom adensamento, fazendo uma boa cura, o sistema de cristalização torna o concreto impermeável, tá? Então, isso para obras novas pode ser muito bem utilizado, e ele também existe uma versão para as obras já antigas, né, que é feita através de uma pintura com o Shypex também na superfície, mas que tem o mesmo efeito de cristalizar os poros e capilares do concreto, tá? Então, né, qual é o objetivo, né? É a gente formar cristais dentro dos meus poros e capilares, e com isso tornar o concreto um impermeável, né? Então, com isso, a gente tem uma redução da porosidade do concreto. Então, eu vou reduzir, eu vou deixar ele menos poroso possível, porque aonde tiver aqueles vazios, o sistema de cristalização vai agir, né? E, consequentemente, eu vou ter uma estrutura menos permeável, ou seja, a água vai ter mais dificuldade para passar pelo concreto, tá? E aí eu vou ter uma estrutura impermeável e estanque, né? Além disso, pessoal, com essa aplicação da cristalização, né, estando lá, fazendo parte do meu concreto, eu diminuo a penetração de agentes agressivos, como o cloreto, né? Então, por exemplo, aquela água com sal, né, que pode vir aí do próprio lençol freático, né, por você estarem próximo ao mar, traz esse sal para dentro do concreto e, consequentemente, a gente tem os processos de corrosão, né? A hora que eu impermeabilizo e uso o sistema de cristalização, eu vou dificultar essa entrada dos agentes agressivos, como o cloreto, como o sal, né? E, consequentemente, eu não vou ter problemas de corrosão, tá? Ou eu vou ter num espaço de tempo muito maior do que se eu não fizesse nada, né? E aqui, pessoal, é um tema, é uma parte mais técnica, né, de como quimicamente o Shypex funciona, né? Então, isso precisa de uma explicação um pouco mais química da reação, tá? Eu não vou entrar muito a fundo, mas basicamente é assim: o Shypex reage com o cimento, né, ou com parte do cimento que está lá dentro do concreto, né, e ele forma cristais. Esses cristais são formados nos espaços vazios dentro do concreto, que são os poros, as fissuras, né, e os poros capilares, tá? Então, é uma reação química que acontece entre o Shypex e os subprodutos do cimento, né? Dessa reação química é formado alguns cristais, e esses cristais estão localizados nos pontos vazios por onde a água pode passar. Então, esse é o conceito, né? Existem duas formas, né, de aplicação, né? Para estruturas já existentes, a linha de pintura, né? Então, digamos que eu já construí a minha cortina, eu já construí o meu posto de elevador, eu quero impermeabilizar, né? Então eu uso o Shypex na forma de pintura, e aí são dois produtos: o Shypex concentrado, que é utilizado como a primeira demão, e o Shypex modificado, utilizado como a segunda demão, tá? O produto, tanto concentrado como modificado, ele é fornecido em pó. Você adiciona água na proporção correta, indicado por nós, né, pelo fabricante, e faz uma aplicação na superfície do concreto, tá? Ele é utilizado no concreto, em toda a superfície, né? E a ideia é que o Shypex penetre nos poros do concreto e, através dessa penetração e reação com o cimento que está lá dentro, forme aqueles cristais bloqueando a entrada de água, tá? Então, para estruturas já existentes, existe essa linha. Para estruturas novas, aonde eu ainda vou executar o meu concreto, existe a versão chamada de admix, que eu adiciono no meu concreto, tá? Seja na usina de concreto ou na nossa própria obra, eu posso adicionar ele na própria obra, né? E eu já executo o meu concreto com a adição do cristalizante, né? Então, o Shypex já está adicionado em todo o concreto, né? Consequentemente,
quando a estrutura entrar em carga, né, que tenha aí a presença de água, ele vai impedir a passagem em virtude da cristalização dos poros. Tá? Então, são as duas versões. Ambas funcionam bem, né? Tem bastante histórico de desempenho desse sistema. Vantagens, é claro, numa obra nova, se você adiciona no concreto, você ganha cronograma, né? Porque depois você não vai ter o tempo para aplicar o sistema, né? E a linha de pintura te permite ter possibilidade de aplicar em estruturas já existentes, tá? Então, os dois sistemas atendem perfeitamente aí aos dois casos, tá? Então, a gente vê muito aí em obras, em edifícios já existentes, o pessoal fazendo sistemas de impermeabilização das cortinas e dos postos de elevadores com a linha de pintura, e para as obras novas, já construindo construindo a obra, as estruturas, com o uso do Shypex adicionado no concreto. Tá? Hoje em dia é muito comum em estruturas de maior, vamos dizer assim, importância, por exemplo, uma piscina, onde tem bastante presença de água, né, o pessoal usar até uma redundância, né? Eles acabam usando o Shypex adicionado no concreto e ainda impermeabilizam com algum outro sistema, né? Para que, caso a impermeabilização falhe, a impermeabilização aplicada depois, exista ainda a impermeabilização no concreto, tá? Então, a gente vê bastante obras aqui onde tem sistemas mais delicados, que realmente não pode ter água de jeito nenhum, o pessoal adotar essa redundância, né? Shypex aditivado no concreto e mais um sistema de impermeabilização complementar. Tá, pessoal, todo o sistema, né, de cristalização aqui da linha Shypex, ele tem todos os testes, né, de desempenho, tá, que é muito importante, né. Aqui eu vou mostrar rapidamente alguns deles, né. Esse é o teste de penetração de água sob pressão, no qual você faz uma amostra com o Shypex, com o cristalizante, e tenta injetar água para ver até onde a água consegue passar por esse concreto, né, para realmente garantir que lá o meu concreto, que está lá embaixo, no meu subsolo, com uma pressão de água, né, que existe bastante alta, né, por ele estar enterrado, que ele vai suportar e não vai deixar essa água passar. Então, esse é um teste de penetração de água sob pressão. E aqui a gente tem um comparativo de uma amostra que foi tratada com cristalizante e uma que não foi tratada. Essa mancha que vocês conseguem ver aqui escura é o quanto a água penetrou na amostra sem o cristalizante e quanto ela penetrou, né, a título de profundidade com o Shypex, né? Então você vê que praticamente não houve penetração naquilo que estava com o Shypex, então estamos falando aqui da ordem de 6 milímetros na primeira amostra, enquanto a amostra que não tinha o cristalizante deu 82 milímetros, então realmente a amostra com o tratamento bloqueou a passagem e a entrada da água. Esse aqui é um outro teste que mostra, né, o poder da cristalização e da colmatação de fissuras, ou seja, uma fissura até 0,4 milímetros, caso a estrutura tenha o cristalizante no concreto e essa fissura comece a vazar, o próprio cristalizante acaba colmatando essa fissura. Então, digamos que você construiu lá um posto de elevador ou alguma estrutura com o cristalizante e começou a vazar, né? Porque a estrutura movimentou e aí surgiu uma fissura e começou a percolar água por essa fissura. Com o passar dos dias, a gente fala aí 14, 28 dias, vocês vão ver que vai diminuir essa percolação de água pela fissura, ao ponto que em muitos casos é comum parar o vazamento, né? Então, a gente tem bastante exemplo aqui na MC, que o pessoal às vezes liga para a gente falando, pô, eu impermeabilizei aqui com o Shypex, a hora que eu enchi o reservatório começou a vazar, né? E é normal, porque a hora que você enche o reservatório de água, a estrutura começa a movimentar, começa a trabalhar, as fissuras podem aparecer, ou se já existiam, elas vão aumentar a abertura pelo peso da água, e aí com o passar dos dias, a cristalização vai agindo
e aí a gente vê que depois de 14, 28 dias, as fissuras param e o vazamento é interrompido, né? Então, isso é bastante comum acontecer, né? E aqui é só um teste que mostra, né, que houve a colmatação da fissura através da cristalização, tá? Nesse caso aqui, ó, foi feito um pequeno reservatório e foi induzida uma fissura na base, tá? A fissura com 0,2 milímetros de abertura, ela demorou para parar o vazamento 35 dias. A fissura com 1 milímetro, né, que é até um exagero, né, a gente fala fissuras até 0,4 milímetros, demorou 70 dias, mas ela também parou. Então, se você tiver um pouquinho de paciência, né, as fissuras vão ir reduzindo a percolação de água até cessar o vazamento, tá? É claro, pessoal, que não é para qualquer tipo de fissura. Se eu tenho uma fissura que é ocasionada por algum problema estrutural, por exemplo, faltou aço na minha estrutura, não é o Chypex que vai resolver, né? Muitas vezes eu tenho que fazer um reforço na estrutura, né? E adotar uma solução como as linhas de injeção. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Tá? Aqui é um teste de resistência ao sulfato, né? Então a gente usa muito o Chypex em obras também de saneamento, né? Então é para mostrar que o concreto com o Chypex ele resiste mais aos ataques químicos de uma estação de tratamento de esgoto, por exemplo, do que um concreto sem o Chypex, tá? Então essa amostra aqui ela é sem o Chypex, né? Após uma imersão de 4 meses numa solução com sulfato, e aqui com o Chypex. Então, a gente vê que o concreto foi muito menos agredido, né? Porque o Chypex consegue oferecer essa proteção química também para o concreto. Aqui é um teste também da resistência ao cloreto, né? Importante aí para obras próximas ao mar. Então, o que acontece, né? Não vou explicar isso porque é um pouco mais demorado, pessoal, mas é basicamente assim, o concreto com o Chypex dificulta a entrada do sal, né, dos íons cloreto, para dentro do concreto. Tá? Então, e esse teste mostra essa maior dificuldade do sal em entrar para dentro do concreto. Se o sal não entra, né, consequentemente não tem a corrosão das armaduras e a nossa estrutura vai durar mais tempo. Bom, então esse é um pouquinho do sistema de cristalização, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre as linhas de injeção, né? As injeções, né, é um item bastante importante aqui na AMC, né? A AMC foi uma das empresas pioneiras aí no desenvolvimento das injeções para tratamento de infiltração. E basicamente a injeção está voltada para tratamento de fissuras, onde, por exemplo, a cristalização não conseguiu estancar o problema, ou em obras que não tinha cristalização, em juntas de concretagem ou juntas de dilatação e em vazios, né? E a injeção consiste em você injetar uma resina, né, ou um gel acrílico, por exemplo, para bloquear e estancar a passagem da água. Tá? É um sistema que serve também para aquele encontro entre a tubulação e o concreto, como nessa imagem, né? A gente tem aqui a tubulação e na interface entre ela e o concreto a gente sanar essa percolação de água com a injeção de um poliuretano, tá? É um sistema que requer uma mão de obra mais qualificada, né? Porque existem bombas, as bombas de injeção, existem os bicos apropriados, então existe um sistema para você desenvolver um tratamento localizado, né, para colmatar e para impedir uma percolação de água, né? Enquanto que a cristalização é um sistema mais generalizado, que você pode aplicar em toda a estrutura, as injeções, normalmente, elas trabalham pontualmente, numa fissura, numa junta, né? Então, são tratamentos mais localizados, tá? Então, por exemplo, como nesses casos, né? Onde a gente tem uma fissura, uma junta, um insert metálico, tá? E aí existem vários sistemas de injeção, vários produtos, tá? Existem os produtos que são
mais rígidos, né, que a gente fala que é um tratamento estrutural. Então, digamos que eu tive uma fissura numa estrutura por um problema estrutural. Sei lá, tem muito peso na estrutura. Né? Eu trato com um material rígido para colar. É como se a minha estrutura tivesse quebrado e eu vou colar essa estrutura. Então, nesse ponto, eu tenho que ter rigidez, eu tenho que ter um material rígido que cole essas duas peças. Tá? E aí existe a linha do epóxi e a linha do poliuretano estrutural. Né? Aqui a gente tem os nomes comerciais aí dos produtos da MC. Mas o objetivo desses materiais são de colar a estrutura, né? E permitir que haja uma transmissão de força, né? Realmente colar aquele local. Né? Existe uma outra linha dos poliuretanos flexíveis, né? Que são voltados para selamento. Então, eu tenho uma junta, por exemplo, ou uma fissura que movimenta, eu não posso colocar um material rígido ali, né? Por exemplo, numa junta. Se eu colocar um material rígido, eu vou bloquear a junta. E aí o concreto vai colocar uma nova junta, provavelmente ao lado. Né? Então, nesses casos, eu trabalho com um material flexível. Tá? E na linha dos materiais flexíveis, a gente tem as linhas de poliuretano, né? Que a gente tem dois produtos. Né? Uma espuma de poliuretano, né? Que é um material que você injeta na sua estrutura e ele expande e bloqueia a passagem da água. Né? Porém, como é uma espuma, você precisa complementar isso com a injeção de um gel de poliuretano. Tá? Então, aqui são os nomes comerciais na MC, né? MC Inject 2033 é a espuma, que é o que bloqueia a água, e o MC Inject 2300NV, que é o que impermeabiliza a fissura, tá? E o objetivo deles é realmente selar a fissura e deixar ali flexível. Tá? Então, por exemplo, aqui são imagens que mostram como que é feita a aplicação, né? Mas eu vou mostrar depois alguns vídeos que vão facilitar aí o entendimento de como é feita a aplicação. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma parede de um reservatório, né? Que eu tenho um grande fluxo de água, né? Como nesse caso. Então, eu primeiro injeto uma espuma de poliuretano para bloquear a água e depois eu impermeabilizo com um gel de poliuretano. Tá? Então, esse é o tratamento adequado. Né? Se eu não tenho fluxo de água, né, se eu tenho só um merejamento de água, eu posso tratar só com o gel de poliuretano. Por quê? A água não vai ter pressão suficiente para levar o gel embora. Né? Então, ele vai reagir e vai conseguir impermeabilizar. O que eu nunca posso fazer é tratar só com a espuma, porque a espuma é um material poroso, e se eu deixar só com a espuma, depois de algum tempo, geralmente 6 meses, né, esse vazamento vai voltar. Né, e é muito comum o pessoal achar que a injeção não funcionou. Né, então, ela não funcionou porque foi utilizado apenas a espuma de poliuretano. Então, o correto é sempre ou só o gel, em locais com pouca água, ou a espuma e o gel de poliuretano em locais com bastante água. Além disso, a gente tem uma injeção, um outro tipo de material, que é o gel acrílico. Né? O gel acrílico é um material utilizado para tratar injeções, principalmente em paredes que estão em contato com o solo. Né? Aonde muitas vezes eu não quero tratar só uma fissura, mas eu quero fazer um tratamento numa área. Né? Então, eu vou fazer uma injeção entre o meu concreto e o solo. Então, pelo lado interno do meu subsolo, por exemplo, como nesse caso, né, eu furo a parede e faço uma injeção entre o meu concreto e o solo. Né? Bom, então, assim, o gel acrílico, né, ele forma membrana por trás dessa parede. Né? Então, digamos que eu tenho uma parede de um posto de elevador ou de uma cortina de um subsolo, aonde eu quero fazer uma injeção numa área e não só numa fissura. Tudo aquilo que for uma fissura eu faço com o poliuretano. Mas se eu tenho uma parede que tem uma porosidade muito excessiva, eu posso furar essa parede e formar uma membrana com a injeção do gel acrílico entre a parede e o solo, tá? Então, a gente diz que a injeção do gel acrílico ele é um tratamento por área,
né? Então, tudo aquilo que é localizado, eu vou na linha do poliuretano, tudo aquilo que é uma área que precisa ser tratada, eu vou com o gel acrílico, tá? O gel acrílico a gente usa muito tratamento de posto de elevador, tá? Onde o cara já foi lá, já tentou fazer um trabalho com argamassa de tamponamento, já usou polimérica rígida, polimérica flexível, né? Quando ele quer dar um tiro certeiro para resolver o problema, a gente entra com o gel acrílico, tá? Então, precisa ter o solo do outro lado, né? Mas o tratamento é 100% efetivo, tá? Além disso, pessoal, aqui também a gente trabalha na MC com os tratamentos com argamassa, né? Tratamentos localizados. Por exemplo, aqui na MC a gente tem 2 produtos, que é o Fast Block e o Patching Plug, que são argamassas de tamponamento rápido, como acho que vocês devem estar acostumados, né? Onde eu pego a minha argamassa com ela ainda bem seca, eu vou lá e coloco exatamente em cima do ponto do vazamento, né? Então, a gente indica bastante aí para complementar os tratamentos de injeção, né? Ou para fazer esses tratamentos nas cabeças do tirantes, como a gente está fazendo aqui, né? O problema é que eu vejo a turma querendo usar sempre esse tratamento para qualquer tipo de problema, né? Todos os problemas o pessoal acaba usando argamassa de tamponamento rápido. Aí tampa aqui, a água daqui a pouco muda um pouquinho para o lado, tampa de ali, né? Muitas vezes a água volta para o mesmo local. Então, esses tamponamentos, pessoal, muitas vezes são tamponamentos provisórios, né? Quando a gente está com um grande fluxo, que eu vou lá, tampono provisoriamente, para eu conseguir fazer um tratamento mais efetivo, né? Então, a gente até fala que são tratamentos complementares aos sistemas de injeção. Muitas vezes eles vão nos ajudar a canalizar a água para um único ponto, e nesse único ponto eu vou lá e injeto, tá? Mas eu não consigo usar apenas esses produtos de tamponamento para resolver todo o meu problema, né? Então, eles são materiais auxiliares, né? Mas bastante importantes nas obras de impermeabilização, tá? Bom, um dos locais que eu falei que eram pontos críticos, né, pessoal, são as juntas de concretagem. É onde eu vou fazer uma emenda entre o meu concreto da primeira fase da concretagem e da segunda, né? Uma das formas que a gente desenvolveu para resolver ou minimizar ao máximo esse problema é o uso das fitas hidroexpansivas, né? Que é uma fita que você coloca no meio da concretagem, no encontro entre as concretagens, e caso a água tente passar por essa junta de concretagem, a fita hidroexpansiva ela expande. E no que ela expande, ela bloqueia a passagem da água, tá? Aqui nas imagens a gente vê a fita enrolada, né, sem a presença de água, e aqui ela dentro de um copo com água, né? E ela demora aí de 7 a 14 horas, mais ou menos, aí ela expande e ela vai estar lá dentro do concreto, então na hora que ela expandir, ela vai preencher os espaços vazios ali daquele ponto, né, daquela junta, e vai impedir a passagem da água, tá? Então, assim, ela é usada em obras novas, né, mas ela funciona muito bem. Então, digamos que eu vou fazer um posto de elevador, por exemplo. Eu fiz a laje de fundo, né? Aí eu vou fazer as paredes depois. Nesse encontro entre a laje de fundo e a parede, eu coloco a fita hidroexpansiva, né? Porque caso a água tente passar por ali, ela vai expandir, como a gente pode ver aqui nessas imagens, né? E essa expansão fecha os espaços vazios que aconteceram por falhas na concretagem, tá? Muitas vezes a gente lança o concreto de uma altura excessiva e a hora que o concreto bate no concreto existente, ali fica uma série de bicheiras e a fita hidroexpansiva consegue preencher esses espaços vazios, né? É claro, né, que se tiver um espaço vazio muito grande, ela não vai conseguir, mas na grande maioria dos casos ela resolve. Então, funciona muito bem aí em conjunto com o Shypex, né, a Admix, em obras novas, né? Ela serve exclusivamente para obras novas, tá? Então, umas imagens, ó, ela colocada aqui numa parede, então foi feita a primeira etapa da concretagem, ela está posicionada aqui no meio da parede, e depois eu vou vir com a próxima etapa de concretagem, né? E aí, caso a água tente passar por essa emenda, ela vai expandir e bloquear.
Muito comum também em tubulações, a gente colocar ela nos inserts metálicos, né, para que aquele espaço entre o concreto e a tubulação, caso a água passe, ela expanda e bloqueie a passagem da água. Bom, aí, pessoal, também para eu não estourar muito o tempo, eu trouxe aqui algumas obras, né, que foram feitas, preferencialmente aí no Rio, tá? Eu coloquei, até por vocês, a maioria acho que ser do Rio, tá? Essa é uma obra que é um hotel ali na Praia do PP, né? Ali no comecinho da Barra, se eu não estou enganado, onde foi feito um hotel, e lá está praticamente dentro da água, né? Ou muito próximo da água, e a gente tinha uma cota do lençol freático bastante alta. Então, foi utilizada a solução com o Shypex Admix, né, e nas juntas de concretagem, a fita hidroexpansiva. Tá? Então, foram aí lajes de subpressão e paredes de contenção com concreto projetado. Então, aqui, na hora da escavação, né, o pessoal escavou. Então, vocês veem aí que a água aflorou, claro, né, até pela proximidade aí do mar, né. Foi feito um sistema de rebaixamento do lençol freático. Então, essas tubulações que vocês veem aqui, azul é o rebaixamento, né. Então, você faz umas ponteiras e rebaixa a água para que você tenha tempo de executar a sua laje. Essa é uma laje sob pressão. Se vocês olharem a espessura dela, se não me engano, era 50 ou 60 centímetros, né? E nessa laje foi adicionado o cristalizante, né? No caso o Shypex. Tá? E entre as concretagens, né, porque a gente não conseguia fazer uma única concretagem, foi colocada a fita hidroexpansiva. Tá? Já nas cortinas, né, nas paredes laterais, foi feito um concreto, nas lajes de fundo, um concreto moldado em loco. Então, vinha o caminhão betoneira, adicionava o cristalizante no caminhão betoneira e fazia o lançamento. E nas cortinas, né, foi utilizado um concreto projetado. Então, o Shypex foi adicionado no concreto projetado. Tá? E com isso, a gente tinha uma estrutura. Tá? Aqui mais alguns detalhes, né, da armação para receber. Aqui os pontos para rebaixamento do lençol, né? E essa obra foi toda executada e está lá até hoje, né? Assim como esse hotel, pessoal, diversas obras aí no Rio, né, foram feitas com essa tecnologia, né? A gente tem lá o MIS, que é aquele Museu da Imagem do Som lá em Copacabana, né? O Mar, aquela laje fluida que vocês daquele prédio ali no centro do Rio. Então, existem várias obras aí no Rio com essa tecnologia de colocar o cristalizante no concreto e utilizar também as fitas hidroexpansivas, tá? Aí aqui eu coloquei duas obras de injeção, tá? Essa é uma obra aí na Barra da Tijuca, né? Que aqui é um prédio corporativo, né? Que houve um problema de ruptura ou de uma fissuração entre o pilar e a laje, né? No subsolo, né? E isso aconteceu aí, acho que se não me engano foi num carnaval do ano passado, e essa percolação de água inundou o segundo subsolo, né? E com isso, então, teve uma grande percolação de água, né? E o pessoal acabou até sendo impossibilitado de usar o subsolo, né? E nesse caso, foi utilizado uma injeção, né, para corrigir esse problema, através de um uso de um poliuretano estrutural. E por que estrutural? Porque a gente queria colar a laje no pilar, que foram separados por essa. Então, a presença de bastante água, né? E aqui vocês podem ver um resultado final, né? Essa obra, eu coloquei aqui um videozinho, que eu acho que o vídeo mostra bem esse projeto, tá? Bom, então esse vídeo mostra, né, a obra, então dá para ver bem aí a condição inicial, né, com praticamente inundado, né, porque houve uma ruptura entre a laje e o pilar, né, e aí toda a água do lençol freático começou a entrar para dentro do subsolo, né, e era muita água, muita água, né. E aí, como é que resolve isso, né? Você não consegue parar a água
só colocando, por exemplo, uma argamassa de tamponamento rápido, né? Então, nesse caso, foi usado um sistema de injeção, que é um poliuretano estrutural, de reação praticamente instantânea, né? Que é o MC Inject 2700, com a ajuda da argamassa de pega rápida. Então, olha o fluxo de água que existia, né, no local. Então, foram feitos furos, né, para colocação de bicos, e através desses furos que a gente vai fazer a injeção do poliuretano. Então, aqui a colocação dos bicos. E através, onde você canaliza, né, a água, e através desses bicos é feita a injeção do poliuretano, que tem que ser muito rápido, de rápida reação, porque senão a água leva o produto embora, tá? Aqui o pessoal fazendo um teste, né, para alinhar a reação do produto. Então, até fazendo um tamponamento aqui com uma própria estopa. Então, fazendo uma estopa com o próprio produto e tentando conter a infiltração, né? Mas, claro, o que vai resolver realmente é a injeção. Então, esse é um produto que reage aí da faixa de 30 a 40 segundos, justamente para conter o fluxo de água. E essa água, pessoal, é exclusivamente do lençol freático, tá? Aí é utilizada uma bomba de injeção e o pessoal começa a injetar o produto contra a água. Contra a água. E a hora que ele começa a reagir, estancar o vazamento. E aí foi feita uma complementação aí com a ajuda da argamassa de pega rápida, né, para canalizar depois essa água para um único ponto. Né? Aqui vocês veem que já a situação já está bem mais controlada, e aí foi feita uma reinjeção, né, realmente para ver se ainda continuava tendo água nessa interface, e aí vocês podem ver que ainda tem água ali, né? E aí foi feita um novo processo de injeção com o mesmo produto, né, com poliuretano, até chegar ao ponto final de estancar todo o vazamento. Então, vocês veem aqui que está bem controlado, né, e o problema foi resolvido. Né, aqui ainda a injeção, o pessoal fazendo, então realmente uma mão de obra aí especializada, mas, né, que nesses casos críticos consegue resolver. Aqui tem uma parte mais visual, né, que você consegue ver o produto sair exatamente na junção entre o concreto e a laje, né? Realmente para a gente ter a certeza que essa interface foi toda tratada e toda preenchida. Tá? E esse produto, né, pessoal, por ele ser um poliuretano rígido, além dele estancar, ele tem uma resistência estrutural, da ordem aí de 45 MPa de estrutural, ou seja, muito próximo ao concreto. Então, aqui a situação antes e a situação depois do tratamento. Tá? Então, aí um caso prático e real. Aí eu coloquei aqui mais uma última obra, né, que é também um tratamento, né, de infiltração em laje sob pressão e cortina de um edifício, aqui no caso essa obra aqui em São Paulo, tá? Então, essa era a condição, né, então, bastante água aí, né, então bastante problema de infiltração, então a gente via aí, ó, problemas na interface entre a parede e o piso, né, problemas entre os pilares e a laje de concreto, né? Então o pessoal começou fazendo um tratamento, né, nesse encontro entre parede e piso, então fazendo os furos e injetando poliuretano, né, flexível nesse caso. Então fazendo todas as injeções nesse encontro, né? Então primeiro a espuma, nesse caso, primeiro a espuma de poliuretano e depois o gel de poliuretano. A gente vê lá as imagens aí do tratamento sendo todo realizado, né? Aqui também. Aqui a gente vê a presença de fissuras, então as fissuras
também foram tratadas, né? E aí você vai diminuindo a percolação de água, né? Nesse prédio aqui, o requerimento era que fosse totalmente estanque, então foi tratado tanto o piso como as paredes, né? Então a gente foi tratando, e você vai vendo que vai diminuindo, né, a presença, o número de pontos, até você conseguir chegar num piso seco, né? E aí, depois que o piso está seco, você pode fazer um tratamento como uma pintura de epóxi, né? Aquelas pinturas para deixar o piso bonito e fazer a sinalização das vagas, por exemplo, né? Nesse caso, eles optaram por não fazer a pintura de epóxi, mas eles fizeram a pintura de demarcação das vagas. Então, vocês podem ver, esse prédio está bem seco se comparado ao início, né? Essa é uma obra que tem acho que 3 anos, eu tive lá recentemente e ela tá perfeita. Certo. O Alberto quer fazer uma pergunta? Sim, posso? Gostaria. Uma Pode. pergunta que é quase uma consulta. Você tem um prédio com o subsolo usado para garagem. E o piso dessa laje, é uma laje de concreto, lisa e com as pinturas demarcadas em poliuretano das vagas. Mas a água sob pressão começou a invadir e o concreto começou a focar, tal. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que usar a pintura por cristalização. Mas qual é o tratamento que eu devo dar nessa laje para que eu possa aplicar essa pintura por cristalização? Perfeito, boa pergunta. É assim, ó, eu sempre brinco que o cristalizante, ele é como uma pomada. Imagina que eu vou aplicar uma pomada na minha pele, né, para tratar um machucado, por exemplo. Eu preciso aplicar ele sobre a minha pele. Então, se eu tiver de camisa, como eu estou aqui, né, eu preciso remover a minha camisa e aplicar sobre a pele, né? No caso de um estacionamento que tenha uma pintura de demarcação ou de sinalização, você, para usar o sistema de cristalização, precisa remover essa pintura. Então, você precisa remover a pintura e aplicar diretamente no concreto, na superfície do concreto. Josenias, perdão, mas o concreto, além dessa pintura, quer dizer, a laje não está toda pintada, a laje só está demarcada. Mas nessa laje há muitos pontos onde o concreto desplacou por causa dessa água, da reação química da água, o concreto desplacou. Eu tenho que fazer uma retirada total disso e refazer esse final de concreto com uma argamassa para depois pintar? Legal. Geralmente, quando tem esses desplacamentos, o que a gente recomenda? Remove tudo aquilo que está solto, porque mais cedo ou mais tarde vai acabar soltando, né? Chega no concreto, né? Aplica o cristalizante no concreto, tá? Na forma de pintura, e depois, sobre esse cristalizante, você aplica uma argamassa para regularizar o seu piso novamente, tá? Só cuidado para que essa argamassa tenha resistência suficiente para suportar a passagem dos veículos. Tá? Ok, perfeito, obrigado. Era isso que eu queria saber. Muito obrigado. Maravilha. Temos algumas perguntas, Josenias. O Raul Rezende, ele quer saber o seguinte: o Shypex serve tanto para impermeabilização ativa quanto passiva? Ótimo, boa pergunta. É assim, o Shypex, ele é um sistema que vai funcionar em fissuras passivas, tá? Ou seja, fissuras que não têm uma variação na sua abertura e no seu comprimento, tá? Geralmente são fissuras atreladas à retração do concreto nas primeiras idades, né? Então, uma retração plástica, uma retração térmica. Tudo aquilo que for ativo, por exemplo, uma fissura ocasionada por uma falha, um problema de flexão ou um problema de cisalhamento numa estrutura, ou seja, falta aço, essa fissura sempre vai aumentar de comprimento ou ela sempre vai aumentar de abertura. Então, nesses casos, a cristalização ela até vai se formar, mas na hora que a estrutura movimentar, vai romper essa cristalização e vai voltar a vazar, né? Então,
o ideal é, primeiro, avaliar essa fissura para ver o que fazer do ponto de vista estrutural e aí, com certeza, tratar com uma linha de injeção e não com cristalizante. Foi claro? Deu para entender? Acho que sim. João Jordi pergunta o seguinte: em cisternas de estruturas enterradas, após o tratamento com todos os produtos TNC citados, como tratar e ou impermeabilizar as superfícies internas do concreto e quais são os produtos complementares a serem utilizados? Tá, vamos lá. Obrigado, Josenias. Entendi, sim. Ah, perfeito. Ótimo. Maravilha, Raul. É assim, se você já adicionou o Shypex no seu concreto, né, numa estrutura enterrada, muitas vezes você não vai precisar fazer mais nada, né? O seu concreto já tá impermeabilizado. Porém, é comum, às vezes, vocês ter outro tipo de problema, como, às vezes, um local mais agressivo, a passagem de veículos, né? Agentes, por exemplo, que vêm do lado interno da estrutura. Então, você impermeabilizou o seu concreto para combater a água que vem de fora, né, do solo para dentro. Então, ali o concreto com o Shypex, o cristalizante vai combater bem, mas muitas vezes você tem que fazer um tratamento pelo lado interno, tá? Aí existem várias linhas. Existe a linha dos epox, que podem ser utilizados, que são tratamentos mais rígidos, né? Existe a linha do poliuretano, como o próprio Alberto aí comentou, né? Que são tratamentos mais flexíveis. Tá? Geralmente a gente vai nessa linha. Tá? E claro que também existem os tratamentos cimentícios, né? Que também funcionam, tá? Mas tem menos resistência do que os sistemas resinados. Então, o que a gente mais utiliza nas estruturas que já têm o cristalizante no concreto são sistemas resinados, ou de epóxi, quando eu quero algo mais rígido, com mais resistência à abrasão, ou o poliuretano, quando eu quero um sistema mais flexível. Né? Acho que é isso. Bom, vamos à pergunta do João Mamed. Ele pergunta o seguinte: se o MC Block tem uma resistência de até 45 MPa, seria isso o MC Block? Ele quer um produto que tenha essa resistência. É assim, o MC Não, Block... na verdade, Renê, só complementando, desculpa, eu estava no trânsito, meu sinal não estava muito ruim. Bom dia, Josenias, tudo bom, meu amigo? Bom dia, Mamed. É uma dia, Mamed que eu conheço mesmo ou não? Eu mesmo. Ah, tudo bem? Acho que não tem dois Mamed, né? Eu falo que é o lado bom e o lado ruim eu tava dos na nomes rua. diferentes. Pois não, Mamed. É eu mesmo, Concrejato. É que eu tô na rua e meu sinal não estava muito bom, estava vendo pelo celular. Na hora que você estava falando da parte do gel para reparo, e você estava falando simultaneamente também do MC Block. Aí você mencionou uma resistência de 45 MPa. Eu fiquei na dúvida se você estava se referindo a um gel estrutural ou se era realmente somente ao MC Block. Perfeito. Então, o 45 MPa é do gel de poliuretano estrutural, tá? É aquele poliuretano estrutural que foi usado ali naquele vídeo que eu mostrei para ser injetado no encontro entre o pilar e a laje. Né? O MC Block, ele é uma argamassa só de tamponamento, tá? Então, baixa resistência, tá? O 45 é do poliuretano estrutural mesmo. Entendido, Mamed? Bacana. Entendido, obrigado. Eu não tinha ciência que existia o gel estrutural, não. Bacana, obrigado. Não, maravilha, meu amigo. O Iverson pergunta o seguinte: o Shypex admite ser utilizado adicionado no concreto, no caminhão betoneira, já no início da concretagem e pode ser adicionado na argamassa de revestimento de parede? Então, o Shypex, né, é sempre voltado para o concreto, tá? Então, em argamassas ele não tem o mesmo efeito, tá? Então, a gente não recomenda ele para as argamassas, a gente recomenda ele para o concreto. Então, você pode adicionar ele no caminhão betoneira no começo da concretagem. A gente só pede para que após misturado no caminhão betoneira, você faça uma homogeneização
por pelo menos 5 minutos, tá? Então, lançou no caminhão o Shypex, deixa ele bater por 5 minutos e lança normalmente. O Roberto pergunta o seguinte: a injeção com gel acrílico é apenas para preenchimento de vazios? Ele reage com a presença de água? Ele é estrutural? Legal. O gel acrílico, ele reage com ou sem a água, tá? Então, a presença de água independe, ele vai reagir, tá? Ele não é estrutural, tá? Ele é um material de selamento mesmo, tá? E ele foi desenvolvido para estar entre a parede e o solo, tá? Mas não para preencher vazios do solo, né? É como se eu pudesse criar uma impermeabilização, botar uma membrana entre o solo e o concreto, tá? Mas ele não é estrutural, ele é realmente um impermeabilizante aplicado na forma de injeção, né, numa parede, tá? Mas não é estrutural. Almir, ele faz a seguinte colocação: para fissuras passivas e sem filtração em piso de acionamento, qual produto TMC para fazer o preenchimento? Legal, ótimo. Então, se a fissura ela é passiva e ela não tem água, né, o que a gente recomenda e funciona muito bem é usar uma resina de epóxi, tá? É uma resina de epóxi usada para injeção, né? E por que essa resina de epóxi para injeção? Porque ela é mais fluida. Então, o que que a gente recomenda? Você fazer uma abertura na sua fissura com uma maquita, tá? Mais ou menos com 1 centímetro de profundidade, com a espessura do disco da maquita, pegar esse epóxi de injeção e verter, derramar realmente nesse sulco que você criou, e aí ele vai ser absorvido pela fissura, tá? E aí, depois, nesse sulco que você abriu, aí com um caráter mais estético, você pode pegar a própria resina que você verteu lá dentro, misturar com o cimento, né, e aplicar como se fosse um rejunte. Você vai fazer uma pasta e aplicar nesse suco que você abriu como se fosse um rejunte. E depois você lixa, né? A gente aplica isso para que a parte estética fique boa, tá? O Shypex, com relação à armadura, ele agride a armadura? Aqui quem fala é Luciano, de Niterói, Rio de Janeiro. Ô, Luciano, bom dia. Não agride, tá? Pode ficar tranquilo, é totalmente inerte, né? Não tem nenhum efeito
de reação na armadura ou nos outros elementos do concreto, tá? Pode ficar tranquilo. Então, quer dizer, eu posso pegar o Shypex, botar na betoneira, 5 minutos batendo, homogeneização e aplicar. Perfeito, Reto? perfeito. Correto, correto. Obrigado. E só para vocês terem, né, pessoal, uma ideia de tempo, né? A tecnologia do Shypex tem 60 anos, tá? Então, tem bastante período, bastante experiência aí ao longo do tempo e é usada no mundo inteiro, tá? Então, podem ficar tranquilos aí quanto a isso. Nós temos aqui uma pergunta do pessoal da MOP. Qual seria a proporção do Shypex em relação ao concreto? Perfeito. A dosagem do Shypex, a de mix, ela é de 1% sobre o peso do cimento, tá? Ou seja, se o seu concreto tem um consumo de 400 quilos de cimento por metro cúbico, você vai usar 1% disso, ou seja, 4 quilos de Shypex por metro cúbico. Pô, Josenias, eu não sei, cara, quanto que é aqui na minha obra, né? Eu sempre recomendo usar de 3 a 4 quilos, que você não vai errar muito, porque os concretos sempre são feitos nessa faixa, né? De 300 a 400 quilos de cimento. Então, se não quiser errar, usa 4 quilos, mas o correto, certinho, né, o número é 1% sobre o peso do cimento. O Franklin gostaria de saber, no caso de bater uma laje bombeando, qual seria a quantidade de Shypex a utilizar? A quantidade é a mesma, né? 1% do peso do cimento, né? Para não errar, 4 quilos por metro cúbico, tá? O fato de ser bombeado ou não, né, não altera o consumo. O Paulo pergunta o seguinte: posso utilizar o produto Shypex misturado ao cimento e areia em estruturas de subsolo, em uma parede que apresenta pontos de infiltração? Não, né? O Shypex é assim, ou você adiciona ele no concreto, ou você faz uma pintura com ele direto na parede. Então, nesse seu caso, Paulo, é claro, sem olhar, tá? Sem ter muita informação, é isso. Você teria que pegar o Shypex concentrado, misturar com água e fazer uma pintura dele diretamente no seu concreto, né? Se tiver pintura, tinta acrílica no local, tem que remover e aplicar direto no concreto, tá? Nunca para fazer argamassa ou colocar ele em argamassa. Em tetos de reservatório, qual produto pode ser utilizado? Legal. O teto eu vou imaginar pela face interna do reservatório, certo? Ô, Almir, se for isso, é o seguinte, se você estiver usando água, se for um reservatório de água potável, sugiro você usar qualquer material resinado, que pode ser de epóxi ou de poliuretano, tá? Aqui na MC, o nome comercial é MC Dur 1800FF. Mas assim, pode ser qualquer epóxi. Qualquer epóxi na forma de pintura vai funcionar. O que a gente não recomenda são os materiais cimentícios para esses tetos, porque o gás cloro que é gerado pela água estar armazenada, gera-se um gás. Esse gás passa pelos materiais cimentícios. Então, sempre resinado. Pode ser epóxi ou pode ser poliuretano, tá?